Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nesta aula, nós vamos falar um pouco, de maneira bem resumida, sobre um filósofo humanista francês chamado Étienne de La Boétie. Esse filósofo ele é do século XVI e ele ficou famoso devido à sua obra Discurso da Servidão Voluntária. Essa obra ela foi escrita depois da derrota do povo francês contra o exército de fiscais do rei, que estabeleceram um novo imposto sobre o sal. A gente sabe que foi um momento ali em que eles estavam questionando o absolutismo. Existiam teorias que estavam na contracorrente do absolutismo. E entre elas, tinha também discursos como o de Étienne de La Boétie. Essa obra se trata de uma obra bem original. E a gente chegou ao conhecimento dela através de Michel de Montaigne. Diz, inclusive, que ele fez algumas alterações, a gente não sabe. O que a gente sabe é o seguinte, que essa obra é de suma importância para a gente entender, por exemplo, o motivo das pessoas se submeterem à servidão de uma forma voluntária. Étienne de La Boétie ele estava indignado com a divisão entre aqueles que mandam e os que obedecem. E, sobretudo, com a obediência de muitos a um só. Mas, pessoal, isso é meio sem lógica, né? Como é que você vai ter várias pessoas obedecendo a uma só? Não deveria ser o contrário? Então ele vai falar o seguinte, olha, por ora, gostaria apenas de entender como pode ser que tantos homens, tantos burgos, tantas cidades, tantas nações suportam às vezes um tirano só que tem o poderio que eles lhe dão, que não tem o poder de prejudicá-lo senão enquanto tem vontade de suportá-lo, que não poderia fazer-lhes mal algum senão quando preferem tolerá-lo e contradizê-lo. Então parece muito isso com o mundo atual. Como é que as pessoas estão se submetendo às vontades dos governantes? Só reclamam, né? Ninguém faz nada. Então, ele vai também colocar isso aí naquela época, numa época em que as pessoas estavam questionando vários desmandes do absolutismo. Então, ele vai formular a tese da servidão voluntária, que é a seguinte. O primeiro motivo da servidão voluntária é o fato de que as pessoas nasceram na servidão. Então, ele vai afirmar que, embora a natureza tenha uma grande força sobre nós, muito mais forte do que a natureza é o costume. Portanto, os homens eles são o que a educação faz de cada um. Limitam-se a viver como nasceram, nunca pensam ter outro direito nem outro bem, senão o que encontraram ao nascer. Aceitam como natural o estado em que acharam a nascença, ou seja, as pessoas ficam comodistas, né? Já nasceram daquela forma, não conseguem mudar nada, às vezes a gente já acostumou, as coisas sempre foram assim. Lembra lá do vídeo dos macacos, né? Da experiência com macacos? A segunda razão é tornar-se covarde, sob a tirania ou mistificar a figura do líder. La Boétie ele diz que com a perda da liberdade perde-se imediatamente a valentia. Perdem também a energia em todo o resto. Têm o coração abatido e mole e não são capazes de grandes ações. Os tiranos o sabem e, à vista desse vício, fazem de tudo para piorá-lo. Por isso, ele seduz os povos através de jogos, de maneiras que, assim ludibriados, divertiam-se com o vão prazer que lhes passava diante de sua figura, que o faz respeitá-lo sem nunca tê-lo visto. Por isso, ele acha estranho os súditos se encherem de respeito e de veneração pelos tiranos, como se estivessem sob efeito de um encanto, magia, uma hipnose, né? Pois, na verdade, era o próprio povo que forjava as mentiras em que posteriormente acreditava. Então, é aquela política do pão e circo, né? A gente percebe que a gente ainda vive essa política do pão e circo nos dias de hoje. E, por último, o tirano cerca-se de 6 cúmplices que influem no governo e se beneficiam de seu poder. Estes comandam e favorecem 600, os quais, por sua vez, subjugam 6.000 e os elevam, e assim por diante. Desse modo, cada um de nós obedece porque tem dentro de si um pequeno tirano que deseja ter poder e mandar no outro. Quantas vezes a gente vê isso, né? Se você quer conhecer a pessoa, dê poder a ele. Dentro de uma empresa, por exemplo. Outra coisa que ele vai colocar, olha. Esse desejo de mandar se explica por outro desejo, o de possuir. Pelo desejo de possuir, trocamos a nossa liberdade, uma vez que a gente serve voluntariamente na esperança de que o tirano nos dê coisas e garanta a propriedade de nossos bens. Interessante isso, né? Então, ou seja, o fato das pessoas servirem, né, voluntariamente é porque elas internamente elas querem mandar. Então elas servem com a esperança de que lá na frente ele vai conseguir uma migalhazinha e com isso ele vai acabar mandando. Essa servidão se eterniza porque os homens não se lembram de que já foram livres e de como era uma sociedade sem divisões, em que prevalecia a amizade, a união, o único antídoto contra a tirania.
Então, sirva de reflexão. Paro por aqui. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.